Meus irmãos e irmãs, a gente acorda todo dia achando que o mundo já mostrou tudo de ruim que podia mostrar, mas aí vem a realidade e dá mais um empurrão na nossa cara. Enquanto muita gente está preocupada com coisas sem futuro, tem um monte de países afiando a faca nos bastidores. E não é meia dúzia de países não, já passa de 10 nações se mexendo ao mesmo tempo contra os Estados Unidos. Hoje existe um bloco inteiro de países que, direto ou indiretamente, já estão se posicionando contra os Estados Unidos. E quando se fala em mais de 10 nações, estamos falando de Rússia, China, que estão puxando esse eixo com o Irã atrás, Coreia do Norte, a Venezuela, que é a base para esse levante todo. Temos a Síria como um campo de guerra permanente, além de aliados estratégicos e braços armados como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e o Hamas ali em Israel. Todos financiados e orientados pelo mesmo interesse. A Rússia resolveu atravessar o tabuleiro e mandou tropas para o Mar do Caribe com um recado bem claro. O petróleo da Venezuela virou peça de guerra e ninguém encosta nesse petróleo sem pagar um preço. E o aviso... ele veio seco, sem cuspe, sem diplomacia. Se os Estados Unidos resolverem peitar, a confusão vai escalar no nível que ninguém vai segurar, podendo culminar para a terceira. Do outro lado do mundo, o Irã está fazendo um discurso acalorado, dizendo, que não vão mais baixar a cabeça para as ameaças dos Estados Unidos. Isso tudo não é filme, é o mundo real se armando diante de todos nós. E quem tem discernimento espiritual entende que mesmo quando as nações rangem os dentes, Deus continua no controle. Mas não ache que isso aqui é notícia distante. O que está se armando pode ser algo muito terrível. Agora segura essa, porque a próxima parada é a França. E o que está acontecendo lá também merece a nossa atenção. O que está vindo da França é um alerta oficial, e quando o governo francês fala esse tipo de coisa, é porque eles estão vendo que a coisa está séria. Hospitais franceses estão sendo orientados a se preparar para algo entre 10 a 50 mil feridos, como quem diz. Se ajeita porque a pancada vai vir forte. E todo mundo sabe que esse tipo de preparação não nasce do nada. O clima lá já é de pré-terceira. A França já está sentindo o cheiro do conflito antes da explosão. E quem tem um mínimo de leitura bíblica lembra do que foi avisado por Jesus. Nação se levantando contra nação, reino contra reino. Sendo tudo isso o resultado e consequência da soberba humana. Para piorar o cenário, a correspondente da Casa Branca trouxe recentemente uma informação que muda o jogo. Existe prontidão real para os Estados Unidos tomarem a Groenlândia à força. E isso não é detalhe geográfico, é uma peça-chave no tabuleiro global. Se essa invasão sair do papel, não tem conversa diplomática que segure. A OTAN entra inteira, sem exceção, e aí o mundo cruza numa linha que talvez não tenha mais volta. Não é espalhar pânico em vocês, não. É para acordar vocês que ainda acham que isso tudo é exagero. Porque quando o poder vira ganância, o caos sempre cobra o seu preço alto. E antes de eu continuar nesse assunto, eu quero pedir encarecidamente a tua ajuda, que é o teu like, porque vídeos como esse aqui costumam ser travados e segurados pelo algoritmo. E só com a tua ajuda, com o teu like e o teu compartilhamento, a tua interação, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, por favor, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para quem quiser aprender a ganhar dinheiro honesto no celular, trabalhando e vendendo online na internet, o Tom Dimas, que é um grande parceiro aqui do nosso canal, está dando uma mentoria gratuita. E se você quer receber essa mentoria para aprender a trabalhar agora em 2026 online, fica até o final desse vídeo. Meus irmãos e irmãs, prestem bem atenção, porque isso aqui é uma notícia quentíssima, é coisa grave que está acontecendo. Enquanto a maioria da imprensa faz vista grossa, porque escolhe lado, a gente está aqui nesse canal trazendo a verdade para vocês. A Rússia soltou um aviso claro para os Estados Unidos. A Rússia mandou tropas e até submarino para escoltar um navio venezuelano carregado de petróleo que estava em operação. Só que aí veio o fato grave. Os Estados Unidos simplesmente tomaram esse navio à força. E a resposta russa não demorou nem para esfriar o café. O vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedevsky, foi direto e seco, sem diplomacia, dizendo basicamente, não testem a Rússia. E não para por aí. Do outro lado do mundo, o Irã, o general Amir Hatami também falou claro, sem linguagem diplomática, dizendo que qualquer intensificação de ataque ou pressão dos Estados Unidos será tratada como ameaça direta ao país e não vai ficar sem resposta.
Segundo ele, o Irã está pronto para reagir com força pesada. Isso aí não é discurso para assustar, isso é um posicionamento de guerra. Quem entende esse cenário sabe que quando líderes começam a falar assim, o mundo entra numa zona perigosa. E ignorar isso é uma cegueira, tá, gente? E meus irmãos e irmãs, deixa eu deixar uma coisa clara aqui antes de qualquer interpretação errada. Isso aqui, esse vídeo não é para espalhar pânico, é para abrir os olhos de quem ainda acha que nada disso tem ligação com o que a palavra de Deus já alertava há muito tempo. O que está acontecendo não é longe da gente, não é do outro lado do planeta. Isso aqui está acontecendo tudo por causa da Venezuela. Esse conflito respinga aqui, bem pertinho do Brasil. Enquanto muita gente finge que é só política internacional, o próprio governo brasileiro foi à ONU e se posicionou contra a prisão do Maduro, batendo de frente com os Estados Unidos. E aí eu pergunto, isso aí é neutralidade ou é escolher lado? Porque quando as peças começam a se alinhar desse jeito, todo mundo sabe que as consequências vêm. E para quem ainda acha que é exagero, a própria Casa Branca, pela porta-voz Caroline Leavitt, deixou claro que o governo Trump está pronto para tomar a Groenlândia à força. Isso aí é um recado direto. Quem lê a Bíblia entende que esse tipo de cenário não surge do nada. É nação se posicionando contra nação, poder contra poder. E o papel do cristão aqui não é fechar os olhos e nem viver com medo. É orar, vigiar e ter discernimento. Porque quando líderes começam a falar nesse tom, é sinal que nós estamos muito perto do fim. Agora preste atenção, meus irmãos e irmãs, porque isso aqui é a peça-chave desse quebra-cabeça todo. Os Estados Unidos falam em tomar a Groenlândia à força. Isso aí não é porque ela é uma terra sem dono. A Groenlândia está sob tutela da Dinamarca. E qualquer passo dos Estados Unidos ali é cutucar diretamente um país europeu. Isso não é detalhe técnico, isso aí é faísca em barril de pólvora. E eu vou falar uma coisa aqui bem sincera, sem dramatizar. 2026 começou estranho demais, tá? Não sei se é só eu que estou achando isso, mas quem tem sensibilidade espiritual percebe que o ar mudou, que o ambiente está pesado, que parece que o mundo entrou num modo diferente. Em questão de dias, pouquíssimos dias do ano já aconteceu mais coisas do que em muitos meses do ano passado inteiro. Basta abrir os olhos e observar as movimentações acontecendo agora em tempo real. Enquanto muita gente tenta entender o que está acontecendo, vários países já correram para assinar uma declaração de apoio à Groenlândia, formando um bloco político que deixa claro que se alguém avançar ali, não vai ser um problema isolado. Esse assunto vai se tornar mundial. Isso é alinhamento, é posicionamento. E quando o tabuleiro começa a se fechar desse jeito, quem tem espiritualidade tem que entender que isso não é coincidência. E você sabe para que todos esses países estão se preparando? É só olhar as imagens que estão circulando agora. No Irã, soldados nas ruas, em clima de prontidão total, não é treinamento comum, é demonstração de força. Ao mesmo tempo, surge essa carta conjunta de apoio à Groenlândia assinada pela França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e a própria Dinamarca. E o recado lá é direto, sem juridiquês. A Groenlândia não é mercadoria e pertence ao seu próprio povo. E só ela e a Dinamarca decidem o que acontece com aquele território. Isso aí não é opinião da Dinamarca, não. É uma posição oficial. E enquanto isso, começam a viralizar vídeos das ruas da própria Groenlândia, gente se movimentando, tensão no ar, coisa que qualquer um pode conferir agora mesmo na internet. Nada disso aqui é teoria, é fato acontecendo em tempo real. E aí tudo começa a se encaixar quando a gente lembra do que a França fez lá atrás. Em setembro do ano passado, de 2025, quando a França apresentou um plano de sobrevivência para a população, ensinando como agir em caso de crise e guerra. País nenhum gasta tempo e dinheiro com isso por apenas paranoia. O cenário não surge do nada, ele vem sendo montado peça por peça, e quem tem discernimento de espírito percebe que o mundo está entrando numa fase em que o improviso acabou e as nações já estão se preparando para o pior. E para quem ainda acha que isso tudo é exagero, o próprio governo francês deixou o recado bem claro. Hospitais em estado de alerta máximo se organizando para receber algo entre 10 a 50 mil pessoas feridas em caso de conflito militar. E todo mundo entende muito bem o que esse número significa. Não é simulação, é força-tarefa de verdade. Estrutura sendo montada, equipe sendo preparada,
Porque ninguém se antecipa assim sem motivo forte. Diante disso, meus irmãos e irmãs, é hora de oração pelo nosso país e pela paz, porque o impacto disso tudo não respeita fronteiras. Quem conhece a palavra de Deus sabe que esse cenário não surge do nada, já foi avisado. O mundo entraria num período de tensão constante, um começo de dores, conflitos que estão em todos os lados. A própria Bíblia fala que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, e o alerta é claro: não se desesperem, porque essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim. Então segura aí, porque ainda tem muita coisa para ser mostrada e informação que você não vê em qualquer lugar, em qualquer televisão. Tudo isso precisa ser analisado com discernimento e olhos bem abertos, tá? Quando Jesus falou que uma nação ia se levantar contra outra nação, não era figura de linguagem e nem metáfora, era um aviso direto. E o que está acontecendo agora em vários países do mundo, inclusive em Taiwan, deixa isso muito claro. O clima em Taiwan já mudou completamente, porque o regime do dragão vermelho dos olhos puxados deixou claro que está pronto para avançar, usando o que aconteceu lá na Venezuela como desculpa, como quem diz: se lá pode, aqui também pode. Taiwan não está fazendo ensaio, está se preparando de verdade, porque sabe que não se trata mais de ameaça vazia. Porque quando potências começam a copiar movimentos uma das outras, o mundo entra num efeito dominó perigoso. E o conflito não traz só bomba, traz fome, traz escassez, traz preço alto no mercado. Petróleo disparando, comida ficando cada vez mais cara no bolso do povo, tudo ficando mais difícil. E para quem já está na luta para sobreviver é um caos. A palavra já avisava que, junto com esses choques, viriam crises, perdas, abalos por toda parte. E Jesus foi claro ao dizer que isso ainda é só o começo das dores. E para quem acha que é exagero, basta olhar as imagens que estão rolando agora no Caribe, com embarcações russas se aproximando da Venezuela. Porque quando forças armadas começam a se encarar desse jeito, o conflito já deixou de ser teoria. Vamos orar e pedir para que Deus, nos guarde, nos dê da sua graça para passar o que está vindo por aí. Agora eu quero saber de você, eu quero que você fale de verdade, sem medo de falar o que você pensa. Diante de tudo isso que a gente acabou de mostrar aqui, você acha que o mundo está caminhando para uma terceira mundial ou existe espaço para recuo e diálogo? Escreva aqui nos comentários. A tua opinião é muito importante, porque nesse canal ele não é feito só para informar, ele é feito para ouvir quem está aí do outro lado também. O que você pensa? O que você acha sobre esses movimentos, sobre essas ameaças, sobre esse clima pesado que tomou conta do mundo inteiro? A tua participação é fundamental. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos e contatos e grupos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer começar 2026 aprendendo a trabalhar online, o Tom Dimas está dando uma mentoria gratuita para você começar o ano trabalhando e vendendo no mercado digital online e ganhando dinheiro honesto e sem golpe. Para mais informações, clique no link que está aqui abaixo na descrição e também no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo. Muito obrigado por assistir o meu vídeo, até o nosso próximo encontro e Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.